Muito boa tarde, Brasília, Brasil! Estamos aqui em mais um episódio do Raul Júnior Podcast. Esse episódio promete com tanta gente boa, extraordinária, pessoas maravilhosas. Minha querida Aline, Cláudia, Vandum. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Tem muito conteúdo bom aqui. E eu queria, minha querida Aline, que você desse as boas-vindas. Bom, boa tarde. Boa tarde, Raul. Obrigada pelo convite. E eu gostaria de agradecer já, desde agora também a galera. Gente, muitas amigas, muitos amigos, todo mundo entrando, todo mundo mandando um pro outro. Eu falei, galera, vamos lá curtir o primeiro podcast, que eu creio que vai ser o primeiro de muitos. Com certeza. Então, vamos nessa. Eu me chamo Aline, para quem não me conhece, tenho 42 anos e trabalho na instituição de ensino, na instituição educacional, sou formada em educação física e de um tempo atrás eu tenho vindo nessa pegada, né, do desenvolvimento humano, de entender um pouco a mente, juntamente com o espírito, e isso tem me ajudado muito na minha vida profissional. Dentro da escola que eu trabalho, eu sou gestora administrativa dessa unidade, já estou lá há 19 anos, Raul. E Deus tem feito grandes coisas comigo ali também naquele lugar, de ajudar pessoas, ajudar famílias, e tem sido um tempo muito bom. Nossa, maravilha. E eu quero também agradecer a Cláudia, que veio pelo convite, o Vandunes, que é uma grande amiga minha. Deus, depois a gente vai falar, né, no decorrer, mas é isso, vamos que vamos, e eu creio que o bate-papo vai ser top. Vai ser ótimo. Se você quiser falar a instituição, não sei se você pode. Colégio Reação, Olha lugar aí. de gente feliz, gente. Tá vendo aí, Essa é a logo. Essa tá é a logo. Deixa eu te falar, eu nem sei se o colégio é seu, mas se não fosse, já ganhou um aumento agora. Sim, com certeza. Né, Cláudia? Com esse gente. marketing aqui, ó. Que já ganhou um aumento agora. Melhor escola do Distrito Federal, gente. A escola é linda, linda, linda. Fica no Recanto das Emas. Olha e é aí. uma escola linda. Maravilha. Bacana. Cláudia, dá suas boas-vindas para quem está Sim. nos assistindo e Claro. também para as pessoas que não estão assistindo ao vivo e vão assistir à noite. Não sei se você sabe, Cláudia, tem pessoas que chegam em casa do trabalho e vai dormir ou antes de dormir ou vai lavar a louça assistindo e ouvindo o Raul Júnior Podcast. Bacana, acredito. Inclusive tem uma galera da Bahia assistindo a gente aqui hoje. Coisa boa, manda um beijo aí pro povo da Bahia aí, Isso que eu mesmo. amo também. E isso, os baianos aí, eu quero agradecer a todos que estão aí torcendo por nós nesse momento aqui tão fantástico de uma realização de um sonho, né, do Enraizadas. Eu e a Aline, a gente vai ter a oportunidade de contar um pouquinho aqui da nossa história, de como nós nos conhecemos. E nos conhecemos há muitos anos. E então, bom, meu nome é Cláudia Prado, eu sou psicóloga e eu estou aqui para somar nesse projeto, né, de mulheres que a Aline tem como um sonho de vida. E não só dela, mas também meu. Nós nos sentamos há algum tempo atrás e Deus realmente falou muito aos nossos corações a respeito desse sonho, que não só da Aline, mas também meu. Nós tivemos a oportunidade durante muitos anos de cuidar, né, no encontro de mulheres e é a nossa paixão, né? Muito bom. Vidas, mulheres e tudo para um propósito maior em Deus. Eita, De coisa cura, boa. né? Psicoemocional. E é disso que se trata. Fico feliz demais de ouvir isso de vocês. Vocês não têm ideia de quanto eu fico feliz de receber vocês Sim. com conteúdo tão maravilhoso que vai tirar pessoas daquele buraco ali emocional e espiritual que... Então, assim, eu sou o maior entusiasta disso. Então, quando eu recebo pessoas do garbo de vocês, vocês não têm ideia a minha felicidade. Eu fico mais transbordante, mais feliz, mais realizado, porque eu sei que as pessoas vão sair desse podcast, elas vão entrar de uma forma e elas não vão sair da mesma forma. Pode ter certeza, Aline. Amém. E eu queria, meu querido Vandunes, dar suas boas-vindas, meu querido. Amém. É um prazer, uma satisfação ter você aqui, viu? Amém, amém. Olá, pessoas, boa tarde. Já estamos numa vizinhança da noite, mas neste dia, neste momento, aqui onde nós estamos, algo novo existe para vocês. Então, já agradecemos pela vossa presença, ao estarem nos ouvindo, nos vendo. E tenham certeza que coisas novas irão fluir deste lugar, corações irão se abrir para aquilo que anda fechado. E a Bíblia sempre nos ensina que Deus quer fazer morada em corações. E nós aqui vamos trazer no modo tanto espiritual como científico, como Deus muitas vezes se manifesta
nesses campos do coração, nessa terra que só Deus pisa e mais ninguém. Muito bom. Vandunes. Vandunen. 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 Até o final do programa dá certo. Vai Mas dar. vai, Vandunes, me conta. E esse sotaque, meu amigo, vem da onde? Conta aí pra gente só um pouquinho da sua história, de onde você veio, para as pessoas te conhecerem, para entenderem por que esse sotaque. Bom, eu sou angolano. Na verdade, eu nasci na Namíbia, mas sou angolano. Porque os meus pais angolanos, meu pai era militar da inteligência e naquela guerra política ele teve que fugir e deu-se uma guerra interna no país, então nós fomos parar, eles, né, foram parar na Namíbia. E lá eu nasci. E os meus irmãos também. Mas enfim, sou angolano porque eles são e eu cresci lá. E por isso do português, nesse sotaque assim de Portugal. Fantástico. Eu apresentei-me, sou psicoterapeuta bioenergético, teoterapeuta clínico, que é a teologia terapêutica clinicada, onde eu apresento Deus no modelo clínico, usando a Bíblia, a ciência e a espiritualidade. Fantástico, meu amigo. Muito bom. Esse podcast aqui vai ser demais, fico feliz. E aí na minha apresentação, Aline, não vai poder ser mais Brasília, Brasil. Agora Brasília, Brasil e Angola. Porque agora a gente foi para um outro nível agora, né, Cláudio? Que é isso? Você mandou o link pro povo lá da Angola, que o pessoal seu lá da sua família ou não? Se não, você vai ter outra oportunidade. Agora sim, se não, hoje você vai levar um puxão de orelha, no próximo você não cometer essa gafe. Mandar pro povo. É, né? Tá bom, então. Essa risadinha. Mas ele mandou? Mandei, tá lá marcado. Então, mas ele vai ter oportunidade de se redimir do próximo e no próximo mandar pro povo mesmo da Angola, com força. Todo mundo direto, entendeu? Para chegar lá o podcast na Angola, não é isso? Isso. Porque a gente tem uma voz aqui, Cláudia, e essa voz tem que ecoar para o mundo. No entanto, que esse podcast aqui, rapidinho aqui, puxando aqui para mim, que agora vocês vão estar com a palavra, o que difere esse podcast de uma pessoa famosa? Vamos dar aqui, Cláudio. A pessoa falou assim, não, porque são pessoas comuns. Ô, amigo, não fala isso para mim, não. Negativo. Sabe o que acontece? É só porque aquela pessoa, eu poderia citar um nome, uma pessoa famosa, não tem problema nenhum. Vamos colocar um exemplo, Pablo Marçal, né? Pessoa que está em evidência. O que diferencia você, Cláudia, você ali, meu querido Vandum aqui, do Pablo Marçal? Porque vocês são comuns? Não. É só porque vocês não estão em evidência, entende? E vocês não têm nada de comum, vocês são tão preciosos, tão importantes quanto eles. Qual a diferença? Que não tem visibilidade. Não tinha, porque agora vocês estão para o mundo, entende? Sim. Então é isso. Então a pessoa, Raul, por que isso? Porque pessoas comuns negativas. Meu irmão, se a gente for extrair aqui, Vandum, se a gente for fazer um podcast só com você, um só com a Cláudia, um só com a Aline, cara, vai sair tanta preciosidade que vocês não têm ideia. Então, esse papo de comum não me compra. É pessoas extraordinárias, pessoas maravilhosas. E eu falo de verdade, não preciso... Paguei para falar isso para você, Aline? Paguei para falar isso de jeito nenhum. Não, porque literalmente vocês são... Eu entrei no Instagram de cada uma de vocês para saber da história de vocês, para eu ser mais assertivo aqui no podcast. Tá bom? Então eu precisava falar isso aqui porque eu fui indagado essa semana, né? E aí, como eu já roubei muito tempo de vocês, Aline, fale do projeto Enraizadas pra gente. Bom, então, o Enraizadas, ele é um projeto de mulheres no intuito de curar mulheres. E quando Deus me deu Enraizadas, Raul, é até legal a gente estar falando, eu vim no carro falando, acho que com o Vandunes, eu falei, nossa, como veio a calhar tudo na mesma semana, porque esse final de semana passado nós tivemos um encontro de mulheres, nós estávamos lá com 42 mulheres, sim, 45 mulheres para ser mais exatas. Eita. E Deus fez algo extraordinário naquele lugar. Uhum. Então, o projeto, Deus, ele me deu o projeto numa fase que eu estava vivendo, uma fase bem difícil, essa fase do processo. Sei. Que a gente continua, né, gente? O processo, ele não para. Enquanto nós estamos aqui, esse processo a gente vai, mas a gente vai sabendo lidar com esse processo. Então, a diferença é a forma que a gente lida com esse processo. Uhum.
E aí eu passei por uma fase bem difícil e Deus pegou e falou, olha, eu vou te tratar. E foi quando eu estava com o coração muito machucado e Deus falou para mim, eu me olhava no espelho, eu me achava muito bonita por fora. Aliás, eu não me achava bonita, mas as pessoas que estavam ao meu redor, né? todo mundo falava, Aline, Também. como você tá linda, você tá linda, você tá linda. E por dentro, só eu sabia como eu estava por dentro. E um dia eu cheguei em casa e falei, Deus, eu não quero ser só aparentar essa beleza e ser bonita por fora. Eu preciso ser bonita por dentro. Tem algo em mim que não está encaixando. E foi quando Deus falou, você conhece raiz de uma árvore? Como ela é? Ela é no escondido. Deus falou isso com você. Deus falou isso comigo. Fantástico. Deus falou, eu vou te tratar no escondido, aonde ninguém vai ver. Deus não permitiu nem que eu buscasse fora outras ajudas. Deus, de fato, Raul, Deus me tratou no meu quarto. Dentro do meu quarto específico, tá, gente? Existem curas muito específicas. Eu estou contando da experiência que a Aline teve. E Deus me tratou dentro do meu quarto. Ele falou, vai ser no escondido, onde ninguém vai te ver. E assim Deus me escondeu e começou o processo na minha vida. E Deus pegou, e aí eu vivi um tempo onde eu fui ter muito contato com a natureza. Comecei a fazer trilha, a ter essa afinidade, algo que eu não gostava, que eu não tinha essa afinidade, apesar de eu ser formada em educação física, galera. Mas eu estava bem sedentária na época, e eu falei, é uma forma de eu voltar para atividade física. Casa de ferreiro, espeto de pau mesmo, né? Sim, tipo isso, né? Tipo, ó, só matricula, paga a academia e não vai? Meu Deus. Entendeu? E aí eu comecei a participar das trilhas e me apaixonei. A natureza foi algo que Deus usou também para me curar. Deus me mostrava em detalhes, na borboleta, em formiga, nas árvores, nas plantações. Deus falava, tá vendo a espécie dessa árvore? Deus me mostrou a roseira. Tá vendo a roseira? Olha as flores como elas são lindas. E a raiz é fraca. Não que a raiz seja fraca, a raiz é rasa. A raiz da roseira não é uma raiz. E a flor, ela é linda. Todo mundo, que flor linda. E o bambu? Como é a raiz do bambu? É bem profunda. É verdade. E Deus falou muito sobre isso. E Deus começou a me tratar. E, de fato, foi um tratamento muito dolorido. Muito. Porque hoje a frase que eu carrego comigo é só vive o propósito quem suporta o processo. Então, só vive o propósito quem suporta o processo. Muitas pessoas desistem do processo, na caminhada da dor, na caminhada das dificuldades, porque é o que eu sempre falo, a dor, ela não vem só, né? Uma situação na sua vida, minha vida financeira, não. Quando entra pra gente estar passando por alguma situação, você fala, meu Deus, é todas as áreas. Tudo de uma vez? Tudo, né? Quando vem tudo de uma vez, né? Começa tudo de uma vez, assim, né? Então, a gente se perde. E dentro desse processo, que é muito interessante, que eu queria enfatizar muito isso aqui, foi que eu me perdi na minha identidade. E dentro do meu processo da minha dor, eu falava, quem é a Aline? Eu me olhava no espelho e eu falava, quem é você? Eu não conseguia decifrar quem eu era. E Deus falou, hoje você não sabe mais quem é você, mas a sua essência, ela está nas suas raízes. Aline, só para eu entender, e para as pessoas que estão assistindo entender, você já está no segundo episódio, né? No segundo encontro. Certo. Segundo. Aí, dessa que Deus te chamou, que Ele te deu essa visão, o projeto que nasceu no coração dele, para o seu coração, foi quanto tempo isso? Foi um processo do projeto, o projeto tem 2 anos que Deus me deu o projeto. Ele saiu do papel, foi agora, no Formação em Coach. Nós fizemos a formação junto, por isso que eu conheço o Raul e tudo. Então, na formação me ajudou a fichar. Caramba, Aline, essa formação de coach destravou muita coisa, né? Meu Deus do céu. Você sabia, Cláudio? Né? Você sabia que o Raul Júnior Podcast, ele nasceu também no curso de formação? Uau, no curso de formação. Eu indico para as pessoas que é um tempo maravilhoso ali de coisas serem despertadas mesmo, propósitos que estavam mortos ali ou engavetados, um destravar, né? Legal. Aline, então, só para eu fazer uma construção aqui, eu gosto muito de falar de liderança, de processos, e para que as pessoas
entendam que o que às vezes nasce no coração, Wanda, da pessoa, não necessariamente tem que ser naquela hora. Existe o tempo e o modo, certo? Então, não necessariamente que você ouviu de Deus ali, que no outro dia você já tem que executar. Então, teve um processo. E aí, do que Deus colocou no seu coração, levou 2 anos. Então, chegou a 2 anos. Então, eu ia falar 1 ano e pouco, então chegou a 2 anos. Né? E aí você foi construindo, alimentando, e até chegar esse momento... Rejeitando, porque aí vem a rejeição. Deus, eu não quero isso. Deus, eu não vou. Sim. Deus, estou tão coisa da minha cansada cabeça. de pessoas. Tão porque o fato de né? você cuidar de pessoas, Também. você se dispõe, né? E eu falava, Deus, eu não quero. Deus, mas eu não estou nem pronta ainda, eu não sou perfeita. Porque muitas vezes o nosso olhar para cuidar de vidas, a gente acha que a gente precisa ser perfeito. E o mais engraçado, Raul, e vocês sabem disso como profissionais, é que quem mais nos fere são as pessoas que a gente mais ama. Então, as pessoas que estão do nosso lado, muitas vezes, são as pessoas que desacreditam, muitas vezes, dentro do seu propósito, na sua caminhada, e aí você recua, fala, não estou afim de mexer com isso, é mesmo. Às vezes uma palavra, esses dias eu ouvi de uma pessoa muito próxima, que eu amo muito, e eu estava me arrumando para ir falar do projeto em uma atividade, e aí essa pessoa falou para mim assim, você vai palestrar para uma pessoa? Uau. E eu falei que seja para uma. Porque o conteúdo que eu tenho, se transformar uma vida, já é o suficiente. Porque bem em breve você estará sentado na poltrona da frente, vendo eu ministrar para multidões de pessoas. De mulheres, especificamente. Dá até um corte assim. Hein, Cláudio? Parabéns. Sim. Sabe o que eu acho legal assim na fala da Aline? Porque é o seguinte, e é bem interessante, porque a minha história não é diferente. Quando eu comecei o projeto, hoje, queria mandar um beijo para vocês, meus mais de 600 inscritos. Uau. Quando eu comecei, Cláudio, há 4 meses atrás, só eu que acreditava em mim mesmo. Você entendeu, mano? Bicho, olha que doideira. E aí vai muito de encontro com o que essa pessoa falou. Você chegou lá na turma, galera, por favor, comecem a me seguir. Me ajuda, pega junto, claro, o negócio vai dar certo. Vamos, acredita em mim, eu acreditei. E assim, acreditou, não esquece Cláudio, de mim, não. Lógico que Sim. não. No entanto que a gente está aqui. Nem claro. E com certeza. Isso aí é um fato. Sim. Porque, Cláudia, primeiro nasceu no coração de Deus e Deus foi alimentando aquilo. Porque se eu fosse fazer talvez com as minhas forças ou fosse uma coisa do meu pensamento, não seria o que Deus... Né? Então, você vê, quando eu vim pra cá, só pra vocês entenderem, eu preciso contextualizar aqui, eu coloquei um louvor, eu vim orando, falei, pai, vai ser maravilhoso. E a gente, pra que você entenda, a gente antes de começar, nós também oramos aqui, né, Aline? Porque Jesus é o centro dessa mesa, né? Sim. Tudo é por Ele, para Ele, é Ele que é glorificado aqui nesse lugar, né? Nessa mesa. Então, assim, aí eu acho interessante a Aline falando, porque só tinha um inscrito. Eu mesmo fui lá e me inscrevi no meu próprio canal. Mas as coisas foram acontecendo, porque eu falei pra Eli, que hoje trabalha comigo, que fez os cardzinhos, né, de vocês que a gente postou. Ficou bem bacana. Eu tenho que até segurar, porque eu me emociono. Eu falei, Eli, eu não tô doido, não é coisa da minha cabeça, Deus falou comigo. Uau. Entendeu, mano? Eu falei, eu não tô doido. E quando eu vejo você falando, faz todo sentido, assim, eu fico feliz demais. Por isso que eu falo, vocês não são pessoas comuns, vocês são pessoas extraordinárias. O que vocês não estão é em evidência na mídia, só. Cláudia, pegando esse gancho, eu queria passar para você e o Wanda falar também. Okay. E aí, qual foi esse momento do encontro do Enraizados de você com a Aline, que eu vi que teve uma sinergia, e você falou, cara, eu quero estar dentro. Me conta um pouquinho dessa parte. Bom, vamos lá, né? Vou contar a minha percepção, né? Conto do primeiro, né? Porque sim. O primeiro, deixa eu falar para ela entrar. O primeiro projeto, quando Deus falou, você vai florescer dentro do projeto e agora você está pronta para trabalhar a identidade, porque eu falei, agora eu vou ajudar mulheres. Vai ser de dentro para fora, porque Deus foi me tratar a minha identidade. Deus falou, vou tratar a sua identidade. E eu falei, pronto, o Formação nos deu aquele impulso e meio que nos falou, você precisa fazer algo, uma palestra. Eu vi a galera lá da turma fazendo palestra. Eu falei, agora é a hora, Senhor, como? Deus falou, lembra dos encontros? Vai ser como os encontros. Num lugar lindo, eu vou te levar para um lugar que é o Celar.
Eu quero agradecer já desde agora o Que lugar Selar. fantástico. É É uma demais. fazenda ecológica linda, linda, linda. Maravilhoso. Que Deus me mostrou que seria lá o lugar. E o Fica que onde? significa Selar? Pausa. Pausa. Momento de descanso, momento de parar. Sim. E Deus falou, é aqui, fica em Cocalzinho, Goiás. Olha, Bem pertinho. Lindo, muito lindo lá, Vale muito muito a pena. perfeito, tudo com muito amor o lugar. Sim. E aí Deus falou, eu falei, tá bom, vou fazer lá. Fui atrás e falei, eu vou levar pessoas que eu conheço, vão ser amigas. Fomos em 40 também, amigas. Sim. Na Deus primeira, me colocou pessoas na primeira que fossem pessoas que eu ajudei nessa minha trajetória da minha dor e que me ajudaram para eu conseguir sair, eu falei, eu tenho amigas e essas pessoas foram escolhidas. E como que o Vanduni entrou nisso? Porque aí Isso. depois já passa para ele logo, né? Exatamente. O isso. Vanduni foi uma pessoa que eu conheci durante essa minha trajetória e eu tive a oportunidade de fazer algumas sessões terapêuticas com ele, Que legal. que virou muitas chaves na minha cabeça e onde eu desconstruí muitas coisas dentro da religiosidade. Então, ele foi um parceiro, foi uma pessoa que me ajudou muito dentro desse processo. Eu falei, pronto, agora vai essa galera e você, inclusive, vai palestrar lá para essas mulheres que são minhas amigas e eu quero que você conheça. Que legal. E o Enraizadas tem a ver com o processo de autoconhecimento, né? Uhum. De desvelar. Deus tem falado tanto comigo há alguns anos e é interessante que quando vocês estavam compartilhando que há 2 anos, né, no momento em que vocês estiveram no mesmo lugar, nasceu todo esse projeto lindo. Eu acredito que nesse processo o Senhor já estava me preparando para alinhar em um propósito onde nós iríamos nos encontrar e compartilhar desse projeto, desse sonho que nós temos com mulheres. E, sem dúvida, o processo ele começa a partir de nós. Ele começou a partir da minha vida, como a Aline falou, começou a partir da vida dela. E quando nós falamos de algo que nós vivenciamos, é bem diferente. Porque nós conseguimos nos colocar no lugar do outro. É exatamente isso que eu acredito que vai acontecer nesse processo. Uhum. Nós iremos conseguir colocar, através das nossas atitudes, do nosso afeto, nesse projeto, uma forma de se colocar no lugar da dor do outro. E para que nós possamos ser, né, pessoas que dão acesso a pessoas que estão em um sofrimento psíquico, né, em um conflito emocional, precisando apenas de um abraço. Eita. Sim. E é nesse Coisa lugar, linda, hein? no Selar, que nós vimos a oportunidade de estarmos num lugar lindo, porque nós merecemos estar nesse lugar, eu acredito todas nós, onde um processo de ressignificação, onde mexeu muito nas estruturas de cada uma delas, né? Foi interessante porque a Aline estava compartilhando ontem comigo em uma ligação. Cláudia, você não tem ideia do testemunho dessas mulheres no último momento, na última palestra, do quanto elas ainda estão tentando digerir Uhum. tudo aquilo que foi ministrado esse final de semana. E eu tenho falado muito com Deus que tudo aquilo que Ele me usar como instrumento para a vida dessas mulheres, que esse processo primeiro aconteça na minha vida. Amém. Sim. Justamente para que eu consiga entender a proporção daquilo que elas precisam em amor. E Fantástico. é isso. E fala Fantástico. como você foi. Sim, como do foi. primeiro, como foi Isso. o primeiro para você. Aí a minha pergunta é essa. Aí, só para eu entender, são 2 dias aí, Saline? Vai numa sexta e volta no domingo, assim? Um sábado. Sábado. foi um Sábado, E volta passa o no dia domingo. inteiro, aí volta no O domingo. primeiro Sim. eu fiz de um dia somente. Perfeito. Foi só um sábado, né? E Sim. esse agora, Raul, de fato, eu considero o primeiro Sim. encontro enraizadas. Que Perfeito, foi o que eu fiz com mulheres que eu já não conhecia. perfeito. Foi o que eu fiz com 2 dias, porque eu Uhum. fiquei na dúvida de como seria. Decidi. Sim, E, Sim. de fato, vão ser 2 dias mesmo. Perfeito, Vão tá tudo sábado bem, e é volta assim no mesmo. É, tem, Tá que tudo tem que bem. dar o start, não Tá importa. tudo bem, É assim. vai ajustando. Vai ajustando. Eu creio que dentro vai dessa caminhada, aperfeiçoando, né? Deus minha vai amiga? trazer muitas Perfeito. pessoas para fazer aliança, Isso. Deus vai tirar. E assim Uma tudo equipe. vai Isso. acontecendo, né? Perfeito. É bem Isso. interessante. Esse processo de ressignificação, acho que começou a partir de quando nós nos encontramos para bater um papo, né, Aline? A gente estava com Foi. saudade uma da outra e... A gente se conheceu Sim, na igreja. Exato. Trabalhamos muitos Trabalhamos. anos na igreja com muitos encontros e a gente Nossa. via o quanto era a garra
da Aline, a minha garra e o amor que a gente tinha por essas mulheres. E é tão interessante porque me veio o pensamento aqui agora, enquanto eu estava no meu processo de curso de psicologia, no meu 2º semestre, a minha professora me colocou para cuidar de um estágio com 100 mulheres em Cristalina, que eram vítimas de abusos físicos e também verbais. E ali eu entendi que o Senhor havia me colocado para a psicologia, para esse curso, porque havia um propósito. E no 2º semestre, o sinal foi 100 mulheres em uma roda psicoterapêutica. E dali em diante, eu nunca mais tive dúvida de que é esse o propósito que Ele tem para a minha vida, para as nossas vidas. E quando a Aline me convidou para estar no Enraizadas pela primeira vez, o meu coração se alegrou tanto. E quando eu cheguei naquele lugar, como a Aline falou, que ela passou por um processo com a natureza, né, de experiências em Deus na natureza, eu me senti tão plena naquele lugar e com aquela vista linda, porque lá tem uns montes, uns morros. E no primeiro dia, eu nem compartilhei isso com você ainda, amiga, que nem deu tempo, é tanta coisa, né? Uma pastora me entregou uma palavra onde Deus me dava uma visão atrás daqueles montes. E Ele fazia eu olhar para trás justamente para o selar, com o propósito que Ele tinha para a minha vida. Eita. E isso foi uma resposta para essa caminhada e para essa trajetória que só está começando. Fantástico. Que vai além, vai muito além. Maravilha, coisa linda. Por amor a Ele e por amor a cada uma dessas mulheres. Maravilha. Sem dúvida. Se tiver uma palavrinha pra mim também, eu aceito, viu? Vamos lá, meu querido Vandunes. Comenta aí como foi esse contato com a Aline, com a Cláudia, né, no projeto Enraizadas. Você transbordou lá, que eu já fiquei sabendo, no projeto, sobre a vida daquelas mulheres. Fala um pouquinho aí, meu querido. Bom, com relação à Aline, foi como ela precisou, né, que nós nos conhecemos, começando em terapias, e nisso chaves se abriram, como ela disse, e portas automaticamente fizeram-se existentes. E nisso, quando ela diz também os 2 anos que ela passou para aprender com Deus, eu vejo como Deus criando raízes nela primeiro, Olha só. para através dessas raízes nela se estender para as outras. E como a Bíblia diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Firme fundamento das coisas que não se veem. Ela não via nada ainda no processo. As raízes estavam dentro, se formando, ela não vendo, mas é dali aonde estava a começar todo o ministério. E essa palavra raiz, quando nós vamos olhar na raiz da palavra, na etimologia, esse nome raiz vem do latim radix, que significa fundamento. Então, olha só, a fé é o firme fundamento. Ou seja, a fé é a firme raiz de coisas que não se veem. Então, essas mulheres que estão nesse processo, a Aline já passou, agora está conduzindo elas. Nós estamos auxiliando, né? Tem a Cláudia, tem eu, essas raízes, fortalecendo, né? exatamente. Exato. Estamos indo. Então, eu conheci a Cláudia já lá, Sim. bem simples, assim, bem, nem sabia que ela era psicóloga. Muito, assim, ela tem uma simplicidade em se apresentar para as pessoas, sendo ela somente. E nisso as pessoas vão sabendo quem ela é, nessas questões que ela tem para apresentar ainda, né? E foi assim, fomos nos desenvolvendo naturalmente e a coisa foi acontecendo nessa naturalidade do que se apresenta, uma vez que natureza, e da natureza Deus vai trabalhando naturalmente nas pessoas e as coisas vão acontecendo. Fantástico. E, inclusive, Raul, quando o Vanduni fala que tudo foi acontecendo muito naturalmente, de fato, quando Deus me deu o projeto, Ele falou, Aline, eu que vou conduzir. E por muitas vezes eu tentei conduzir Deus, não, eu que vou fazer. E foi quando eu falei, Deus, então está sob o seu controle.
Amém. Aí eu lembro que o primeiro eu decidi em 15 dias e resolvi em 15 dias. Vamos, gente, vamos arrumando. E o que eu vou fazer? Como é que vai ser? E minha irmã Aline, tá, cadê o programa? Eu falei, não me pergunta não, tá tudo aqui, mas você não me pergunta nada. E minha irmã, mas Aline, eu falei, Coragem, né, amiga? influente não faz isso, né? Deixa eu te falar, eu sei Falei, olha, executar, meu o planejar não é perfil, comigo. Eu sei executar. Planejar, E Deus eu- falou, pode ir dentro Coragem e fé disso. você já tinha, né, amiga? E foi muito perfeito, não foi, Exato, amiga? O primeiro foi. de um dia, a gente Sim. teve Foi fantástico. tantas... Sim. Nossa, a gente teve tantos testemunhos do primeiro com pessoas que eu conhecia, que eu fiquei assim, meu Deus, o que o Senhor fez Dessa nesse dimensão. lugar? Nós nem Foi tínhamos muito ideia da sobrenatural. dimensão. Foi Sim. muito. E se trata muito da questão da essência. Uhum. Muito. É algo que Deus tem mostrado fluir, né? de preservarmos essa essência Uhum. desse projeto do Enraizadas para que esse desenvolvimento de autoconhecimento possa acontecer em todas as dimensões. Certo. E algo que eu falei lá na palestra esse final de semana que teve foi exatamente essa questão de nós termos coragem como mulheres de ressignificarmos Uhum. e de legitimarmos as nossas emoções e os nossos sentimentos. Que muitas vezes nem todos eles serão os mais bonitos. Uhum. Né? Quando a gente fala de sentimento, a gente engloba aí aqueles sentimentos universais, né? O amor, o ódio, Uhum. a raiva, Sim. a mágoa. E que quando nós legitimamos esses sentimentos, há a possibilidade de jogar o que está dentro para fora, Sim. para que isso não se inflame, né? A nossa alma, ela tem questões onde nós precisamos estar sempre cuidando, tratando, né? Isso é cuidar de si, é o aprender a cuidar de si. E esse processo está acontecendo no Enraizadas, tem acontecido nas nossas vidas, porque é um propósito que vai acontecer sempre, ele é para sempre, ele é contínuo, Uhum. porém em ciclos diferentes. Eu acredito que são ciclos que têm mudado para coisas Na maiores verdade, nas são nossas vidas. A estações, partir, né, amiga? Eu Exato, sempre estou levando sim. como as estações, Sim. porque a primavera, Ah, as é? árvores estão lindas, floridas, e Com a outono natureza. está seca, as folhas caindo, inverno. Então, é esse processo que a gente precisa É o entender mesmo. eles também na nossa vida. Porque foi uma das coisas que Deus mostrou também, Raul, no projeto, foi esse. A árvore, ela não precisa estar seca. Muitas vezes a gente olha para uma árvore seca, a gente acha que ela está morta, e ela não está morta. Uhum. Ela só está seca. Sim. Porque aquela E estação... muitas vezes Mudou. está permitindo ela viver aquele processo. E muitas vezes a gente sofre muito quando a nossa árvore está seca, quando a Uhum. gente está trocando, quando a gente está nessa estação. Porque as pessoas que olham para o externo, elas querem estar perto de quem está verde, Uhum. das É. folhas verdes. Elas Belo, não querem né? estar perto de uma árvore seca. Eu quero estar aqui Sim. com essa árvore seca. E você vive o seu processo muitas vezes só. Você com você com Deus, é de dentro para fora. Sim. E foi quando Deus me deu lugares escondidos onde Deus desenvolve você. Porque quando você está seca, ninguém está te vendo. Uhum. Mas muitas pessoas se enganam dentro disso, porque o fato de você estar verde não quer dizer que você é a raiz mais sólida, mais firme. A nutrição não quer dizer que é a nutrição mais saudável. Uhum. Inclusive, o pegada do Enraizadas é trabalhar corpo, alma e espírito. Fantástico. O espírito, ele representa a raiz, Uhum. que é forte, que é de onde Deus mesmo desenvolve. O caule, a representatividade do caule, a nossa identidade, é aonde trata as nossas emoções, as nossas crenças, o nosso comportamento, nosso perfil comportamental, nosso temperamento. E as folhas, a copa, é o nosso corpo físico. O caule representa a nossa alma, né? Uhum. E a copa da árvore representa o nosso corpo físico, que é aquilo de mais belo que a gente vê. Então, a gente quer sempre estar muito bem e dentro de uma representatividade, talvez, que não é a mais importante, a gente sempre estar verde. A gente precisa entender os nossos processos partindo da nossa identidade. Foi a primeira pergunta que eu fiz no Enraizadas. E muitas que estão aí, né, meninas, vocês vão entender. O primeiro dia que elas sentaram, eu perguntei, quem é você? Quem são vocês?
Levanta Sim. quem não sabe, 90% não Meu sabia Deus, escrever. 90%? Sim. Não sabia escrever quem eram Por elas. incrível que pareça. Domingo, quando encerrou o evento, né, Cláudia? Sim. Quem são vocês? Elas, eu posso falar. Fazia E todo fila mundo pra falar. gritando e anotando quem era. E hoje eu recebi o depoimento Que lindo processo de lindo. uma delas, ela falando: Aline, hoje eu sei quem eu sou. Eu sou Uau. filha amada. Amado, Nossa. falando nisso, eu fiquei até curioso, até eu quero participar. Tem, como é que é? Vai abrir para homem? Tem, já tem esse Talvez, projeto hein, galera? aí? Talvez, Porque, pode olha, ter enraizados. Olha, eu fiquei... Tudo, tem Bacana. muita coisa vindo por Né? aí. Sim. Deus, Sim, Deus sim. tem planos. Olha que eu... E eu ó, creio que vai ser eu concretizado, gostei, viu? Caramba, muito E legal. esses homens estão precisando, viu, Raul? Sim. Porque É. os homens estão com a raiz meia fraca, Pensa nisso assim, aí, né? viu? Vê Vai se ser Deus fala legal. contigo nessa... Já tá falando. Já, tá então falando. pronto, tá vendo? Então, São eu acho que eu, respostas, né? eu acho que eu Vai tenho uma dar certo. pegadinha de profeta aqui Vai dar também, hein? É, Aline, eu Uau. queria fazer ao contrário aqui agora. Eu queria, do que vocês passaram, porque a gente vai fazer um próximo, e aí vocês vão falar do que vai acontecer Deixa eu no só próximo. falar da marquinha, gente, do Do- Enraizadas também. Fale, Eu vim fale. com a camiseta, Ai, ó, fala, galera. Eu com As Ah. pessoas nem leem olha muito aqui, no vai Instagram, arrasar. mas Sério? Olha. olha a marquinha Ai, linda. que Sim. Deus maravilha. me deu essa marquinha Que que legal. o caule representa o DNA, tá vendo? Sim. E eu liguei para uma amiga minha que ela trabalha com isso e tudo. Eu falei, olha, eu quero assim, o caule assim e tal. E ela, pá, me mandou essa marquinha. E na mesma hora a Iane Aí até. você E na mesma hora eu tá. falei, é essa. fechou. Porque o caule, aqui, se você ver, vai representar a identidade. As cores coloridas representam diversão, alegria. As borboletas, tem umas borboletas, representam a transformação. Sim. E o caule é a identidade. E, interessante, E né? A as Aline, ela pegou raízes e o rápido a espírito. essência. Total, em 10 Caramba. minutos ela me manda. Em 5 minutos. É tudo Que um Você sinal. conhece a é Iane, tudo um né? sinal. E o- a Iane é sem dúvida. dessas. E o Ela é. colar também. O... Sim, E também. esse colar também faz parte do Enraizada, Que gente. isso. Olha que lindo. Vocês são chiques uma- demais, gente. É Tudo uma bem, não? árvore da Mulheres, vida. né, Raul? Você É. sabe que mulheres é Hã? detalhista. Porque o Enraizado já começou E é a ter a isso. lojinha. E vai ter uma Olha isso. loja do Enraizado. Não, vai isso ter a aí, loja. A preconceito caneca isso aí. que você ganhou a caneca. Aqui, essa Obrigado. caneca chique também. Não, a né, caneca gente? do Olha aí. Enraizado. É isso aí. Fantástico, coisa linda. Mas a marquinha é linda, né? Eu Você vê, sou não, você vê apaixonada que coisa por de ela. Deus, né? Você vê Ah, e é estilo pena, ó. Porque a copa parece uma pena que representa a liberdade, gente. As Uhum. mulheres serem livres. Vamos ser Esse livres. processo de metamorfose, né? fantástico. Livres. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do que foi lá, como é que foi a presença de vocês lá, o que vocês entregaram para essas pessoas, já que já aconteceu, não tem problema nenhum, até porque o que acontece, né? Eu vejo que é, como se diz que vai ser que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então o próximo vai ser melhor do que o que aconteceu. Com certeza. Uhum. E aí, conta só um pouquinho do que foi a sua participação lá, o que você falou um pouco lá, o que você entregou, e a Cláudia também, e a Aline já falou um pouco, né? E a Aline Sim, depois sim. comenta mais. O que você entregou lá para aquelas mulheres? Qual foi a sua participação lá no encontro? Certo. Eu entreguei uma visão sobre Deus dentro de um campo que a igreja não conhece muito. Uhum. Porque, por exemplo, a Bíblia diz que Deus ele é o princípio e ele é o fim também. E muitas vezes nós estamos no princípio e não entendemos ele quando ele é fim. Então nós fazemos confusão. E há então uma necessidade de nós trazermos Deus em partículas de modo a fazer o holismo, o completo em partes. Então fui trazendo, por exemplo, as pessoas falam de espírito e alma, mas há uma dificuldade em saber quem é quem. Uhum. Onde é que estão as dores? Onde é que está a razão? Onde é que está o sentido? Onde está o senso? Onde está a percepção? Então, o espírito e a alma são corpos energéticos. E eu fui trazendo tanto nessa visão teológica, porque teologia é uma ciência também, e as pessoas não entendem como ciência, mas eu fui trazendo dentro dessa ciência teológica e partes da neurociência, onde explica esse funcionamento do cérebro enquanto o espírito se move. Por exemplo, Descartes, René Descartes, ele era médico e teólogo. Ele disse que nós temos uma glândula no centro do cérebro, que é a glândula pineal,
E ele mesmo chegou à conclusão que nesta glândula existe o espírito ligando a matéria, ou o espírito ligado à matéria. É ali onde habita o espírito humano. E é nessa mesma glândula onde está o espírito humano recebendo o espírito de Deus. Então, o espírito de Deus no nosso espírito e, consequentemente, a alma. Então, eu fui trazendo mais ou menos essa percepção, de modo a existir um entendimento, porque a Bíblia diz também em Provérbios, o justo é liberto pelo entendimento. Então, antes de eu ser liberto, eu preciso primeiro entender o que está acontecendo. Quem é o meu inimigo? Onde ele está? É o versículo: conhecereis a verdade vos libertará, né? A verdade vos libertará também, né? Jesus falando. Então, a verdade, o que é a verdade? A verdade também pode se personificar. O entendimento só existe onde há verdade. Então, eu fui trazendo dentro dessas particularidades e tirar toda a confusão, porque existe muita confusão quanto ao espírito, a alma, o corpo. Fica mais fácil, Fica mais evidente. fácil, exatamente. Mas eu também tenho essa percepção. Uhum. Que as pessoas têm essa dificuldade de entender o espírito e a alma. Sim, sim. E a Bíblia também apresenta muito a alma como espírito. Então fica mais confuso ainda. E o sangue, inclusive, também é apresentado como vida. A alma é apresentada como vida. Então a pessoa tem que saber discernir quando é que está sendo vida pessoa ou vida um espírito, né? Um sopro. E eu fui trazendo essas questões todas. Ao fim da palestra, algumas pessoas procuraram para trazerem algumas questões mais pessoais. Sim. E assim foi, só dando sequência no esclarecimento. Que aí aqui assim... Que aí a pessoa saiu de lá com aquilo resolvido. Isso. Ficou sem dúvida, porque ao decorrer ali, você fez a palestra ali, você entregou bastante conteúdo, mas elas tinham a oportunidade de dúvidas pessoais e serem esclarecidas, porque você estava disponível ali para tirar todas as dúvidas. Exatamente. Fantástico. Exatamente. Você não pegou e jogou a palestra, foi embora e deixou as pessoas com aquele ponto de interrogação, né? Não. Você foi lá e depois alguma coisa ali que foi falada diretamente para ela, depois você pôde ter a oportunidade de esclarecer dúvidas pessoais. Sim, sim. Fantástico. E ainda tem outra questão que as pessoas também fazem confusão. O espírito humano, quando sai do corpo, tem o demônio e tem o espírito humano. Mas dentro da igreja não se explica isso. Às vezes a pessoa sente presença de alguma energia no ambiente. Pode ser um espírito humano ou um demônio. Mas como saber? Então tem toda uma ciência a ser esclarecida para a pessoa começar a ter mais discernimento. Existem doenças, a Bíblia diz que a inveja é como a feitiçaria. Então, peraí, a inveja é um sentimento. E a feitiçaria é o quê? E por que ela diz que a inveja é como feitiçaria? O que eles têm em comum? O que faz isso no outro? Os demônios se alimentam de sentimentos. Então, o meu sentimento pode gerar um espírito. E o demônio se alimenta disso e afeta o outro. Então, eu vou criando problemas que não existem. Os demônios são alimentados nisso. O problema que não existia vai passar a existir porque a minha energia alimentou esse problema. Então, são coisas assim que precisamos ir na raiz daquilo para corrigir a raiz, que é a raiz que nós estamos trabalhando lá, né? Quando se fala de enraizadas, por exemplo, enraizadas aonde? Onde é que estão as suas raízes, né? Onde é que elas estão? Onde você plantou a semente, né? Que você recebeu. Exatamente. Ao solo, nós estamos plantando ela. Fantástico, meu E amigo. aí, tirar aquilo que está envenenando. Muito bom. Eu fico imaginando o quanto foi especial. Por poucos minutos aqui que você falou aqui, cara, que coisa maravilhosa. Que só na fala dele aqui dava pra gente fazer um podcast só sobre isso. Porque só sobre isso. Fantástico. Muito bom. Sua cabeça cheia de Por isso que o próximo Enraizadas serão 3 dias, né? Uma Sexta, semana, sábado, né? domingo. Eita, vocês estão demais. Não, vai ser não. E aí, Cláudio, Sim, eu sim. queria... Então, nesse mesmo contexto, aí eu queria... O que você entregou lá no Enraizadas, né? Sim, Aqui sim. ficou claro que foi para um campo muito importante,
né? Inclusive, não sei se você tá lá na igreja do Pastor Célio, não? Você frequenta lá ou você é membro lá? Eu tenho visitado lá, tento lá com frequência. Ele é muito meu amigo, Pastor Célio. E a gente vai Sim. fazer um podcast específico sobre Sim, isso. bacana. Corpo, alma e espírito. Então a gente vai destrinchar, né? Deixar bem Muito claro, legal. né? Um especialista de cada área. Muito e aí, legal. por isso que eu perguntei se você é lá da Aham. igreja dele, porque a gente já Sim. tem marcado esse podcast. E aí, Cláudio, o que você entregou para aquelas mulheres ali no Enraizadas? Muito a ver com processos que têm acontecido comigo, como eu falei. Eu sempre disse que todas as vezes que o Senhor me usasse em projetos onde envolvesse esse processo de cura, de transformação, que ele acontecesse primeiro em mim, né, como eu Sei. disse. E aí, lá, eu senti de falar sobre uma subjetividade sequestrada de nós mulheres. E eu preparei toda umas 7 folhas no mínimo para falar, mas quando chegou lá tudo mudou. Muda Porque eu senti uma outra energia no Sim. sentido de que nós tínhamos que trabalhar nessa questão. E aí eu vejo que a maioria de nós mulheres sofremos quando nós tentamos, apesar de não conseguirmos, suprir todas as expectativas das pessoas ao nosso redor. E esse é o maior fator de grande sofrimento. Porque quando nós nos conhecemos e quando nós legitimamos quem somos, vem um processo de amor próprio também e de auto-perdão. E quando nós entramos nesse processo de cura, nós entendemos que gastar a nossa energia tentando agradar todas as pessoas, nós não chegaremos a esse lugar. E nem precisamos. Para quê, né? Quando nós sabemos quem somos. E foi exatamente sobre isso que eu destrinchei lá, né, no momento da minha palestra. Essa questão também de coragem. Requer coragem a gente admitir quem somos e nos aceitar também, com todas as qualidades e defeitos. Fantástico. E foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. E eu sou muito grata ao Senhor por todo esse processo de ressignificação. E quando a gente fala da borboleta, viu, que tem a ver com a natureza, né? Como Deus tem falado com você. Eu vejo muita questão de um dia ter me encontrado dentro de um casulo, aonde aconteceu muitos processos de coragem, de acolher os meus defeitos para que eu me tornasse uma borboleta com liberdade. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele nos dá o poder de escolha. E se trata disso, esse poder de escolha para fazer escolhas, termos coragem de assumir também as consequências dessas escolhas, porque está tudo bem. Nesse processo de dor a gente cresce e aprende muito. Tudo bem. Né? Adoro essa fala. E tá tudo tudo bem. bem. Esse era o nosso meme lá do encontro. E tá tudo bem, gente. E pegou, e deu certo. Pegou. Sim. É necessário que a gente entenda com muita paz no coração que todos os processos são necessários para o nosso crescimento. Sim. Com dor, com alegria. Fantástico. Sabe uma coisa que eu achei interessante, Cláudia, na sua fala ali, e que isso é muito bom, aconteceu até muito parecido agora, a gente tem um encontro que a gente faz uma vez por mês, um encontro de empresários, a gente se ajuda mutuamente e tal, né? Eu achei muito legal na sua fala o seguinte, você fez, isso acontece muito, e isso é muito bom, que é o ser guiado pelo Espírito. Sim. Você tinha todo um roteiro, você tinha todo o protocolo, você tinha tanta coisa no seu coração, mas você se deixou ser levada pelo Espírito. E tenho certeza que foi muito melhor do que você ter seguido ali o que você queria falar da sua própria boca. Porque Exatamente. quando o Espírito pega que ele é o nosso ajudador, fica tudo mais fácil. Igual o que está acontecendo aqui, não é verdade? O que está acontecendo aqui. Eu falei até para a Aline, eu conversei um bocado com a Aline, a gente pegou e eu fui falando com ela como é que funciona o podcast. Eu falei, Aline, eu vou estudar vocês, eu vou fazer uma leitura de vocês. A gente pode marcar uma reunião aqui 1 hora antes. Tudo que a gente vai falar dificilmente vai acontecer. É verdade. É muito difícil. A gente pode pegar Acontece a essência ali, na hora. mas então, e isso é muito bom. Esse Porque fluir natural, né? fluir que é Com natural, essência. porque onde há o Espírito de Deus, há a liberdade. É. E eu fico feliz, porque eu imagino o quanto essas mulheres saíram de lá impactadas, porque você deixou
a boca não fala isso, que a boca fala o que tá cheio o coração. Exato. Então você tinha coisas preciosas para entregar para aquela mulher. Sim. Talvez você tivesse ali letrado ali, você não tivesse entregue com Apegado preciosidade àquilo, o que o Espírito queria trazer para aquelas mulheres. né? Sim. Na verdade, fiquei Sim. feliz assim de ouvir Sim. isso da sua boca por isso e mais outras coisas, né? Que o evento foi um sucesso por toda essa construção aqui. Isso. Esse homem aqui falando aqui, meu Deus do céu, um pipoco, né? É um... né? A gente pode fazer um podcast aqui só falando, né? Só Sim. aí. Em relação ao que ele tem de conteúdo. E aí, Aline, agora eu quero puxar para você também um pouco. Você, lógico, você é a essência do projeto e tudo. Mas eu queria que você pontuasse uma coisa que mais te marcou, que falou assim, cara, tudo fez sentido quando eu entreguei isso. Lógico, foi muitas coisas entregues, no Enraizadas, muitas coisas mesmo, que a gente teria que fazer uma série, pelo menos uma minissérie de 4 podcasts para falar de tudo que aconteceu lá, certo? E de todos os detalhes, certo? A gente poderia fazer um por mês aqui, porque é muita coisa É boa, só convidar, Raul. muita coisa boa. Então tá, aí eu queria que você Ai. falasse, Raul, cara, tudo foi top, mas isso aqui foi pra mim. Foi o Isso fechamento. pra você. Não sei. O que foi que marcou? O que foi que, cara, que foi Então, a cereja do bolo? Eu também palestrei, tá, Raul? Sim, eu sei disso. Eu também sou coach. Eu sei disso. Eu Sou acho que eu coach tinha dúvida. Evo. Coach, né, Aline? Então, olha só, Bacana. teve Primeiro eu quero deixar uma frase pra gente já tá fechando, e a frase que eu quero deixar é que nós somos espírito que possui uma alma e que pertence a um corpo. E essa foi a frase que eu usei com as meninas Sim. lá dentro da minha fala. Então eu trabalhei aquilo que é desenvolvido dentro das raízes, dentro do nosso interior, de dentro para fora, que foi a identidade. E o que está inserido na identidade, que é comportamento, temperamento. Então eu fiz uma dinâmica muito interessante do perfil comportamental só para direcionar. Top. Mas para fechar a pergunta que nós já estamos avançando, é que o mais sobrenatural dentro do Enraizadas é ver a forma que elas chegam no Enraizadas. O E a semblante, forma, né, isso, o Nossa. semblante, aquele olhar de o que eu estou fazendo Que aqui, diferença. aquelas dúvidas das perguntas, Sim. tipo, oi, eu nem sei quem sou eu, e boa pergunta, não sei nem para onde eu estou indo. E a autonomia delas no final. E quando no final, no último Exato. dia, no domingo, você vê um brilho. Você vê um brilho, um brilho, um Nossa. brilho, um brilho. E é angustiante quando a gente gera expectativa. Porque quando eu gerei expectativa em algum momento naquele lugar, que foi no sábado à noite, eu fui dormir com expectativa, Deus falou, não é sobre você, é sobre o que eu estou fazendo. E é no silêncio que eu faço. Você pode não estar vendo Nesses a forma lugares que eu escondidos, estou né? trabalhando na vida dessas mulheres que estão aqui. Uau. Mas amanhã você terá a confirmação de tudo que eu fiz aqui neste lugar, porque vai alegrar seu coração. E de fato foi. No domingo, no último dia, o rosto, o brilho, eu ficava, meu Deus, o que é isso? E todas vindo, chorando e compartilhando as experiências que elas viveram. E ontem, os testemunhos, que eu fiquei a noite toda, fui dormir super tarde, só lendo muitos testemunhos e depoimentos do que foi o Enraizadas para essas que estavam lá. Meu Deus, foi Então forte. foi muito Experiência. sobrenatural, foi muito bom. Pegando esse gancho que ela trouxe, às vezes nós queremos de um jeito, mas Deus faz do De jeito outro. dele, Dele. do outro jeito. Eu vi na hora da dinâmica, Sim. como tu estavas sem microfone, percebias que estavas assim um pouco... Isso. Falha técnica. A voz já estava Já tá, falhando. Falha técnica de primeiro Sim, encontro. sim. No próximo vai ter aquela lapela assim, tá, amiga? Ah, amiga, fica tranquila. Deu Então, tudo certo. nesse ínterim, Sim. algumas meninas também não estavam depositando muito crédito na dinâmica. Sim, Mas é Sim. aquilo. Deus é que faz. exato. Na hora do movimento, 3 aqui, enfim. Algumas foram assim, não, eu não vou falar nada, só vou ficar ali, né? Faz uma Foram as que estátua. mais falaram, né? Foi E as que mais choraram. Nossa, E é isso sempre mesmo. Assim, é sempre Foi. assim. A gente já está acostumado com Cara, encontros, como né? surpreende, Claro, né? de mulheres.
É Exato. assim. Deus é fantástico. As mais Deus. duronas Foi que uma chegam, olha, eu dinâmica. não tenho nada a receber neste lugar. Olha, eu vim só para descansar, tá tudo bem. Inclusive, Tá tudo bem, né, amiga? Pode tudo ficar lá bem. descansando. Uma delas chegou até mim enquanto nós estávamos naquele processo de dinâmica e falou assim: olha, Cláudia, eu cheguei aqui pensando que eu tinha que perdoar algumas pessoas. Uhum. E após essa dinâmica eu descobri que eram outras pessoas que eu precisava de perdoar. Olha só. Sim. E era exatamente uma que chegou com um semblante e ao final o semblante dela já era outro. Sim. E exatamente como você falou, haviam algumas resistências, eu via isso de forma clara no semblante, Uhum. mas Sim. quando fluiu e quando... Aliás, é Deus que É faz, Deus. não somos Não, nós, Deus né? é Quando a gente entrega, perfeito. a coisa Não é flui sobre naturalmente. nós. E é foi exatamente sobre- isso que aconteceu. Fantástico. Ó, Sim. Cláudio, já pediram aqui, ó, pediu o contato que a gente vai falar agora. Sim, Já sim. pediu assim, que psicóloga fantástica, como faço Ai, para ter obrigada. um contato? Vamos, vocês vão passar agora. Só para Com mandar um certeza. abraço aqui para as pessoas, prestigiar, né, as pessoas que estão no chat aqui, ó. E tá uma audiência top. Que, ó, eu olhei, agora tava 27, bateu 30, agora tá 32. Então você vê que tá Bacana, subindo, bacana. ao vivo. Isso a gente tá falando agora. Então, assim, Sim. só para prestigiar aqui as pessoas, Neiva Leite, né, que tá assistindo pelo celular, que falou aqui agora, Juliana Freitas Mesquita, Uau. meu primo Cristiano, que é o produtor aqui, também tá ao vivo. Sua obrigação, né, Negão? Negão é o apelido dele mesmo, viu? Não é só para deixar claro aqui. Não é porque ele entendi. É o apelido e ele gosta que chama ele de Negão mesmo. Legal. Alana Cardoso, vamos lá, Rebeca Batista, Projeto Maravilhoso, Uau. Esclarecedor, Ana Paula Ferreira, Vanessa Santos, quantos ensinamentos necessários, a Luciana Oliveira, Rebeca Batista, Ana Paula Ferreira, falando aqui do Dr. Vandum, Pipoco, ó, pegou minha frase aqui, hein? Cíntia Rodrigues, Pipoco. Uau, sim, Edivane Edivane. Vieira, Vanessa Santos Ferreira, dinâmico, foi super natural. É sobrenatural, que eu acho que eu quis falar aqui. Por mais encontros enraizados. Então, Uau. para vocês que estão assistindo aí o chat ao vivo, obrigado pela audiência de vocês. Deus abençoe vocês e a gente tá... Passa rápido, não passa? Amigo? Passa. Voou o muito. tempo. Você acredita que já Tô deu uma hora? impressionada, gente. Foi muito Quando- gostoso, né? quando é muito bom, bacana. É desse jeito. Vamos fazer sentido aqui anti-horário? Sim. Faça suas considerações finais, meu querido. E deixa aí sua rede social, como é que as pessoas te acham, pelo Instagram. Né? Eu já olhei aqui, eu já sei, mas eu preciso que você fale para as pessoas. Ok. Bom, meu Instagram é dr.reconexão, né, Doutor Reconexão. E eu trabalho com essas questões, reconexão, mente, cérebro, espírito, alma, corpo, enfim. E nós vamos continuar com esse movimento, como é que podemos chamar? Esse projeto. Bom projeto. É um projeto Isso. que já não é mais projeto, já Que está... bem É breve verdade. tá indo pra Sim. Fortaleza. Top. Já tem Isso. toda uma pegada. Vai com... E Já O negócio tá aqui com tá segurança, sério. Estamos no enraizadas. segundo. Tá sério, aqui o Exato. negócio tá É. sério. Já caminhou, saiu do projeto. Já fluiu, já Agora- foi. Por isso é que é Mas raiz, Deus faz menina. conexões, Deus faz Isso. conexões. Sim, Muito bom. É incrível. Se já tem raiz, então já passou do projeto, já não é mais projeto. Agora já é algo, Um movimento. um movimento. frutos. Vamos por assim. Fechou. Com frutos. Top. Vamos continuar e vou deixar com a Claro. Cláudia e a Aline terminarem Obrigada. todo Muito. Então eles te acham lá, Doutor Reconexão, né? Isso no Instagram. isso, no Instagram. Pode fazer lá, mandar um direct que vão Isso. falar com você. Exatamente. Você mesmo que responde ou Eu sua mesmo. assessoria? Eu mesmo. Então, fechou, então. Muito bom. Terapias online, cursos, seminários, palestras, tudo isso dentro do pacote. Maravilha. E como é que as pessoas te acham, Cláudio? Me conta aí. Também Sim, pelo Instagram? Sim, a minha filha cuida do meu Instagram, mas Ai. eu sempre respondo junto com ela. Ela maravilha. tem sido uma Tá bênção chique. na minha vida, tem me ajudado muito e tem sido muito bacana essa experiência com a minha princesinha, né? Ela é a mais minha nova? pastora, ela é ou- a caçula, a Ela é Rai a é a caçula. caçula. Tem o Juan de 24 e a Rai de 20. Fechou. E Top. também uma futura psicóloga, tá? Ela já tá no curso. Cara, vai ser... Ela faz. Esse psicologia. escritório vai ser pipoco também. E pouco. Vai ser... Eu recebo. Vai ser top. Sim, sim. Uhum. Nossa, bom demais. Então, e aí o meu Instagram é @claudiapsicóloga. E tem também o meu WhatsApp, que depois a gente divulga aí. Eu tenho certeza que muitos que não puderam assistir
aqui, né, Isso. presencial, nesse momento que a gente está apresentando, muitos vão assistir depois. Isso. Porque muitas Não. amigas minhas me disseram, Cláudia, eu quero muito assistir. Isso. Eu fico feliz de prestigiar aqui esse momento, a sua vida também. Obrigada pela oportunidade. Muita gratidão no meu coração por esse momento tão gostoso, onde, quando eu entrei naquela porta, eu já senti algo diferente, eu já me senti acolhida. Sim. Opa. E o sorriso, a alegria das pessoas que trabalham com você também aqui, isso foi muito gostoso. E, claro, né, agradecer a minha amiga por acreditar. Ei. Olha o que a gente Muito fazia bom. lá o tempo todo, gente. Muito bom. Muita gratidão por todos vocês que estão aqui conosco. E, assim, a gente está junta nessa, viu? Sim. E a gente vai passar por tudo que tiver que passar, porém, em Deus e nunca desistir. Maravilha. Jamais. Jamais. Obrigada pelo carinho de todos. Um beijo. E você, minha querida Aline? E para fechar, tem o Insta do enraizadas.flow. Flow significa transformação, né? O ponto mais próximo de Deus. Então, é enraizadas.flow, porque tem um propósito, o Flow também. Seguem lá, galera, seguem. Lá vai explicar, com certeza lá tem muitas explicações do projeto em si, de como nasceu Enraizadas e como está seguindo. São vagas ilimitadas o projeto. Então, vão sempre abrir, quando houver os encontros, a gente sempre vai estar colocando no Instagram inicialmente. E as vagas vão ser limitadas, porque a intenção do encontro não é quantidade, é a qualidade. Nós precisamos levar mulheres para, de fato, saírem de lá transformadas, não irem por ir. Então, a gente entende que um público menor, a gente consegue abraçar mais, cheirar mais, bom acolher demais. mais e ter esse O contato. afeto cura, né? O afeto cura. Pera aí, Aline, segurei sua fala. Esqueci. Gente, por favor, vocês que estão assistindo, que eu não falei lá no começo, antes de terminar a fala da Aline, senão vocês vão embora. Por favor, se inscreva no meu canal, ative o sininho aqui, para que essa palavra, para que esse podcast alcance mais pessoas. Então, eu esqueci de falar isso no começo, antes que a Aline termine, porque senão a Aline termina e o povo vai embora. Aí, Aline, continua. Então, é sobre Ai, isso. ai. Me segue também, a Aline Sim. FS, que também no meu também tem muitas coisas lá falando. E o próximo está chegando. Já já vou estar colocando lá no enraizadas.flow. O próximo provavelmente vai ser final de junho, julho, ainda estamos vendo. Estou vendo ainda a agenda de como vai ficar. E E a gente tá planejando será isso. top. As mulheres que têm o desejo de conhecer o projeto e de estar conosco num final de semana de descanso, desfrutando de uma comida deliciosa, que a sem gente dúvida. não pode deixar de Olha. falar da comida. Sim, Muitas tudo plantado muitas lá na andaram a terra. cavalo. Meu Deus, eu nunca andei a cavalo. Então, gente, curas coisa de todos os maravilhosa. lados. Não percam, Sim. mulheres, vocês que vão assistir o podcast, que estão nos assistindo, estejam prontas para o próximo. Aline, Fantástico. a gente também está com Eu plano de agradecer. fazer algumas rodas psicoterapêuticas. Lembra que nós estamos com essa Sim, ideia que aí? também vai E ser que, sem dúvida, é um lançado. encontro pelo menos uma vez por Sim. mês, né? Lá. Sim, porque A a intenção intenção é do essa. encontro, É. Raul, Sim. é colocar outras áreas, que é o que eu Sim. penso, nutricionista, que é Lógico. para cuidar do corpo. A Saúde. Sabrina foi no primeiro, uma grande amiga que é sexóloga, que fala Sim, muito foi bem, muito bacana. para falar nessa área também. Então, Sim. muitas coisas para serem agregadas dentro do corpo, alma e espírito. Exato. Porque é o só dando autocuidado, é o autoconhecimento. Só fazendo um ponto de interrogação, que muito a questão da religiosidade, né, Cláudia? Sim. Tipo assim, escraviza a mulher de tal Exato. ponto que ela não pode se permitir Sim, fazer algumas não coisas As pode. crenças limitantes. limitantes, né? Exato. E aí, às é a vezes, desconstrução. nem vou entrar porque eu não sou especialista, né? Aham. Nem vou entrar nesse mérito, mas que as pessoas às vezes acabam até por não saber, o camarada, a mulher, Exato. né, vai Sim. procurar onde não deve procurar, que nem vou entrar nesse mérito, porque não se dá outro conhece. podcast. Dá outro podcast, né? Então, longo. interessantíssimo isso. É. Muito bom. E, Muito e eu bom quero mesmo. agradecer a Gisele, eu não sei se ela está vendo, uma das que foram, ela é massoterapeuta, ela trabalha no spa muito conceituado aqui em Brasília, e ela nos ofertou lá com massagens, Olha. Uau, ela... e foi Que muito coisa top. incrível, hein? Não, Foram Ai, sorteadas nós 15 receberam massagens toques, lá, e as afeto,
sentimentos, mulheres. carinho. Olha. Então, Gisele, eu Cuidado. quero você, amiga, olha. Fantástico. Você Então, já falou esse seu é o Instagram? objetivo, falei. E esse é o objetivo, né, em todas as áreas. E De eu também, autocuidado. como profissional de educação física, também dá aula de hidroginástica, gente, jogar vôlei, peteca, queimada. Vai ser tudo isso também no Enraizado. Pique-esconde, pique-pega, Uau, trilha, porque a adoro, trilha hoje foi eu vou bem voltar a ser longe criança. agora. Vai ser Perfeito. isso, vai ser sobre isso. Então, gente, nesse clima gostoso, descontraído, vou ter que encerrar um podcast, porque já passou alguns minutos aqui, senão o Matheus vai me pegar na saída ali do estúdio. Então, gente, obrigado, boa tarde, Deus abençoe, um beijo no coração, até quinta-feira ao meio-dia. Olha, quinta-feira vai ter um podcast extraordinário, vamos falar de identidade, de imagem pessoal, olha, vai estar maravilhoso também. Gente, até quinta, um beijo no coração. Deus Tchau, abençoe. galera. Beijo pra vocês. Obrigada. Beijo enraizada.